Shalom Uvracha. Nossa aula de hoje é em continuação às aulas da nossa querida diretora Rivka Haya no Podbean. Podbean é um aplicativo de podcast para você que não quer gastar a internet ouvindo as nossas aulas no YouTube, quer dizer, não tem a possibilidade, o seu telefone não tem toda essa quantidade de internet. O Podbean é uma solução para ouvir aulas no meio do caminho, o Belech Techabaderech, e no mesmo Shema Israel que está escrito que você tem que ensinar os seus filhos, você tem que conversar sobre a Torá no meio do caminho, quando você está andando, quando você está levantando, quando você está deitado ou levantando. O mesmo Shema Israel, ele diz para você tomar cuidado, que Deus me livre para não servir outros deuses. E esses outros deuses, eles são chamados de Elohim Acherim, outros deuses. E a primeira pergunta é: por que a idolatria é chamada de outros deuses? Você pode falar, tem Deus, e para Deus não tem mais nada, que isso é o certo. Por que eles são chamados os ídolos de outros deuses? Então, temos aqui o nosso queridíssimo Yoni, que está indo para Yeshiva, para Israel. Está ouvindo a nossa aula aqui, dê a sua opinião. Por que a idolatria, no lugar de falar tem Deus e não tem nada fora Deus, que isso é o certo, porque você fala outros deuses? Será que... como a gente pode falar uma coisa dessas? Lama. É uma boa resposta. Por quê? Por que também é uma resposta? Lama. Por quê? Então, aí a resposta para isso é simples. Dizem nossos sábios que na hora que a pessoa faz para a estátua todos os sacrifícios e serve aquela estátua e reza para aquela estátua, para aquela pessoa aquilo é Deus. Mas na hora que a pessoa precisa daquilo, aí ela é outros. Por isso que a Torá chama eles, de essas estátuas, de outros deuses. Quer dizer, que eles são deuses na hora que a pessoa está fazendo tudo por ela, mas eles viram outros na hora que a pessoa precisa dela. Aí eles já viram a cara, eles não estão nem aí. E essa é a mentalidade da idolatria de uma maneira genérica e do cristianismo de uma maneira específica. Todas as traduções das escrituras cristãs, elas vão naquela linguagem de vós serai, estarás, falar-lo-ei, fazer-lo-ei. Uma linguagem assim de a coisa está distante. Quer dizer, na hora que a pessoa vive toda a vida em função disso, na hora que ela precisa, aquilo está distante. Quer dizer, um Deus de cara virada, que só cobra tudo da pessoa, e na hora que a pessoa precisa dele, ele é outro. É como alguém que não conhece ela. Por isso a idolatria é chamada de outros deuses. Quer dizer, não é porque tem Deus e tem outro Deus, não tem outros deuses, mas é que eles são deuses na hora que você se dedica a eles, mas na hora que você precisa deles, na hora que precisa dessa interação, Deus, homem, essa interação eles não têm. Aí eles se tornam outros. Tipo, eles te viram a cara. Eles falam: o que eu quero de você é só faça por mim. Mas eu interagir com você, eu fazer por você, não vou fazer. Quer dizer, ele vira outro na hora que a pessoa precisa dele. Isso é a diferença entre um Deus que existe e um Deus que não existe. Por isso, esses deuses que não existem são chamados de outros deuses. Eles se tornam outros na hora que a pessoa precisa deles. Eles se tornam outra pessoa. Quer dizer, uma coisa que nunca conheceu ele desde o começo. E por isso que a Torá, ela previne tanto a gente de Deus me livre de não ir atrás dessas idolatrias. E uma coisa interessante, que quando a gente fala sobre a palavra fé, o que é fé? Então eu estava conversando com o nosso querido Yoni. Yoni está viajando para Yeshiva, e hoje nós estávamos em uma aula. Uma pessoa perguntou sobre a passagem de Eliyahu Navi
Eliyahu Navi, profeta Elias, ele subiu para o céu em uma carruagem de fogo. E o que é uma carruagem de fogo? Então, diz o Zohar que isso é alusão ao que a gente chama de a carruagem divina lá em cima, que é o conjunto das Sefirot. Tem as Sefirot, elas têm Partzufim. O Partzuf, que é face, é um conjunto de Sefirot. E tem várias... cada vez que esse Partzuf é diferente, a relação entre o mundo de cima e o mundo de baixo, ela vai de acordo com esses Partzufim. Lá no mundo de cima tem um aspecto, um assunto cabalístico que é chamado de a Merkavah. A Merkavah é a carruagem divina. É uma alusão metafórica para o lugar lá no mundo de cima, da onde vem as almas dos animais para o mundo de baixo. Então tem o Pinei Shorsheba Merkavah, a face do boi que está na carruagem, a face da águia que está na carruagem, são as fontes das almas dos animais aqui embaixo. E tem toda uma alusão para essa carruagem divina. E afinal das contas, teve uma sincronização entre o que a gente chama de a Merkavah lá em cima e o profeta Eliyahu aqui embaixo. Teve um acesso entre o mundo de cima e o mundo de baixo. O profeta Eliyahu subiu. Quer dizer, não teve uma carruagem pegando fogo que veio buscar ele. Uma pessoa na aula falou: isso é uma descrição de um disco voador. Disco voador? Então, você pode falar assim, olha, é a fé dele, né? Ele acredita nisso. Uma pessoa vem te falar, o homem veio do macaco. Aí você fala, Deus criou o homem, Deus criou o macaco não vira homem, o homem não vira macaco, mas tanto o homem quanto o macaco se adaptam ao meio ambiente. Então pode ser que num caso que o macaco foi se adaptando ao meio ambiente e o homem também, os dois ficaram muito próximos. Mas o macaco não vira homem, o homem não vira macaco. Mas os dois vão mudando de acordo com a necessidade, mas eles continuam sendo a mesma espécie. Mas a pessoa acredita que o homem veio do macaco. Então eu pergunto para ele, eu falo, isso é fé? Ele fala, não, mas peguei a foto de um esqueleto de macaco pequeno, esqueleto de macaco médio, esqueleto de macaco grande, e falei, olha, primeiro ele era assim, depois ele ficou assim, depois ele ficou assim, e pego a foto de uma pessoa e falo, e depois ficou assim. Se eu não pegando a minha foto, tá bom. Aí, então, agora que a gente é pessoa pública, né, uma vez tem um grupo de estudos no interior dos interiores, cidades e cruzeiros lá, Cafundados. Eu chego lá, tem um quadro. Eu dei carona para o Rabino para lá. Tem um quadro com a minha foto. Eu falei, uau, mas então a minha foto está no Google. Ele fez um quadro com a minha foto, não me importa, não tem problema. Mas só não me coloca a foto lá, macaco pequeno, macaco médio, macaco grande e o Rebbe Avram. Isso não coloca, porque isso é mentira. Então o que acontece? Perguntei para essa pessoa, se você vai para um restaurante e você vai lá ter uma mesa de pessoas e uma mesa de macacos, com quem você vai sentar? Ele teve que pensar. Eu falei, por que você está pensando? Porque você se identifica com os macacos. Você queria ir sentar com os macacos. Por que você se identifica com os macacos? Por que você diz que o seu avô era um macaco, o seu bisavô era um macaco, o seu tataravô era um macaco? Por que você se identifica com essa categoria? Eu falei para ele assim, não tem nada a ver com o seu corpo. O seu corpo, você é gente, homem não vira macaco, macaco não vira homem. Mas tem a ver com a sua alma. O que tem a ver com a sua alma? Diz o Zohar, existe uma categoria de pessoas que as almas deles são de 3 klipot tmeot, que a fonte dessa alma são 3 categorias de impureza, que elas são as mesmas categorias que a alma dos macacos. Um gorila, um orangotango, um chimpanzé, um sagui, eles têm essas almas de 3 klipot tmeot, dos 3 níveis de impureza. Então, se um ser humano tem uma alma dessas, ele vai ver num restaurante
uma mesa de pessoas, uma mesa de macacos, a única coisa que leva ele a se identificar com os macacos é a alma que ele tem dentro dele próprio. Da mesma maneira que uma pessoa que tem uma alma divina, ele se atrai pelo estudo da Torá, ele se atrai pelo judaísmo, ele quer ser judeu. Eu pergunto para ele, por que você está lá no Vale do Xingu e você quer ser judeu? Eu falo, não, eu sinto, minha alma está me puxando. Então, tem uma alma divina aqui. Ele vê uma mesa de judeus, uma mesa de não-judeus, ele quer sentar na mesa dos judeus, ele se identifica com os judeus. Isso é identificação de alma. Então, se a pessoa se identificou com os macacos, ele tem alguma coisa dentro dele puxando ele para o lado do macaco. Então, existe isso. Agora, esse vai ser o detalhe importante aqui. O que traz ele a crer, ele começa a acreditar com toda a fé dele que o homem veio do macaco. Essa é a fé. Ele não estava lá para ver. É fácil falar, olha, você está vendo aqui tem uma oficina. Essa oficina ela tem carros com vidro, alumínio, e é fácil falar, olha, de onde surgiram esses carros? Existem moléculas de alumínio no ar, então levou 1 trilhão de anos e surgiu a porta do carro. Aí tem moléculas de vidro no ar, depois de 1 trilhão de anos surgiu o vidro do carro. Mas os dois surgiram um dentro do outro, e o plástico também, eles vão justificar tudo. E aí para tudo eles colocam lá mais 1 bilhão de anos, mais 1 trilhão de anos, e falam, mas isso tudo é fé. Porque você não vai pegar uma pessoa que fala, olha, eu estava do lado do macaco, ele virou homem. Eu estava do lado do profeta Elias e desceu lá o disco voador. É fé. Ele tem a fé dele, eu tenho a minha. A gente não tem a mesma fé. Nós não temos a mesma religião. Na religião deles, o profeta Elias subiu para o céu de disco voador. E na minha religião, ele não subiu de disco voador. Agora, por que Deus, na opinião dele, precisava fazer um disco voador? Por que Deus não podia ter feito de acordo como uma sincronização entre a Merkavá de cima e o mundo de baixo, entre a carruagem, o fenômeno cabalístico chamado de carruagem divina e o mundo de baixo? Porque no lugar disso Deus tinha que fazer um disco voador. Aí você vai falar para essa pessoa, quando chegar a paraxá da saída do Egito, você vai me falar que Deus trouxe 600 mil submarinos na praia do Mar Vermelho, e na hora que o exército egípcio chegou, os submarinos apareceram, abriram as portas, o povo de Israel inteiro entraram em submarinos e foram levados pelos submarinos. É o mesmo raciocínio. Aí ele vai me falar, não, Deus não precisava fazer submarinos. Aí eu falo, então Deus não precisava fazer disco voador também. Se você acredita que foi Deus que levou o profeta Eliel, então Deus não precisa fazer disco voador, ele tem outros meios mais baratos do que isso, né? Mas, então, na prática, tudo isso é fé. Uma pessoa tem fé nisso, outra tem fé naquilo, mas o que atrai a pessoa para aquela fé, aí já é a alma. Então, o que atrai ele a pensar que foi um disco voador que levou o profeta Elias, isso já é falta de fé. Isso já é o nível da pessoa que está expressando que ele tem falta de fé. Ele acha, olha, Deus não seria capaz de levar de outro jeito, Deus teria que fazer de um jeito. Então vamos analisar exatamente o que vem a ser a palavra fé. Em hebraico, quando você fala emuná e quando você fala bitachon, são duas palavras. A gente traduziria ao pé da letra a palavra emuná, que é traduzido como fé. O verbo não é fé, não é crer, não é acreditar. O verbo da palavra emuná é exercitar. Emuná melechon emunim. O exército de Israel, quando eles fazem exercícios, eles estão fazendo emunim. Então, a palavra fé em hebraico, emuná, quer dizer, exercite o seu raciocínio que você está acostumado a pensar
que Deus, coitado, é como o Deus da idolatria, lá, os outros deuses, entre aspas, que ele não é capaz de fazer muita coisa. Ele conseguiu criar a terra e a água, mais do que isso ele não é capaz. Então a terra tinha, junto com a água, tinha que virar carrapato, o carrapato tinha que virar barata, barata tinha que virar rato, o rato tinha que virar macaco, o macaco tinha que virar gente. E o Deus, coitadinho, que ele é capaz de fazer é só a terra e a água. Então, acostuma agora a sua cabeça, começa a exercitar. Tudo que você não exercita, atrofia. Se você não exercita o seu raciocínio, o raciocínio atrofia. Então, emuná, que é traduzido como fé, na verdade é uma linguagem de exercícios. Começa a exercitar o seu cérebro a saber que Deus não é tão fraquinho como as pessoas imaginam, que ele não é um incapaz, que ele só é capaz de criar a terra e a água, e depois a terra vira macaco, o macaco vira gente. Mas Deus tem muito mais capacidade do que isso. Então, quando a gente fala muito mais capacidade do que isso, eu estou sendo irônico. Quer dizer, Deus, ele é o infinito, ele cria tudo, ele faz tudo. Ele cria e dirige o mundo a cada instante. Assim diz o Zohar, os povos do mundo, eles comparam a criação do céu e da terra a um artesão que fez o artesanato. Depois que o artesão fez o artesanato, ele morreu e o artesanato continua existindo. Não precisa mais dele, precisou dele só para fazer, depois não precisa mais dele. Os povos do mundo comparam a criação do céu e da terra com o artesão que fez o artesanato, enquanto que, na verdade, de acordo com a Torá, diz o Zohar, a criação do céu e da terra é uma projeção. Deus está continuamente recriando a cada instante o céu e a terra e tudo que tem nela, e dessa maneira Deus dirige o mundo. Ele vai dirigindo o mundo da maneira que ele quer, de acordo com os motivos dele, como diz o profeta Ishayahu, o Isaías, que que os meus pensamentos não são como os seus pensamentos. Ou seja, o que a gente chama de pensamento em relação a Deus é Chokhmah Detzlut. É um nível mais elevado no Olam HaTikun. O pensamento em relação a nós é que a gente pega dados parciais de qualquer coisa e a gente começa a tentar montar um quebra-cabeça. Por isso que emuná é mileshon emunei, mas você exercitar o seu cérebro que Deus cria e dirige o mundo a cada instante e ele pode fazer tudo e ele tem os motivos dele para fazer tudo ou para fazer menos do que tudo. E esses motivos muitas vezes vão depender de nós e não somente do que a gente está fazendo nessa reencarnação atual, mas também de pendências anteriores. Por isso que às vezes a pessoa fala, uau, eu estou passando por uma situação que eu fiz uma verificação, a Gemara fala, a pessoa que está passando por sofrimentos, ele tem que verificar Pashpesh B'Masav. Então o Pashpesh B'Masav quer dizer, ele tem que agora fazer um check-up no comportamento dele. Então ele faz o check-up, ele encontra uma coisa ruim que ele fez, que medida por medida dessa coisa ruim é o que ele está sofrendo, ele se arrepende do que ele fez, ele já ganha desconto. Agora a Gemara continua, Peshpesh V'Lamatzah Itlei Bebitul Torah. Quer dizer, ele verificou se ele fez alguma coisa errada que justifica o que ele está sofrendo e ele não encontrou, então ele tem que pendurar isso no Bitul Torah. Bitul Torah quer dizer, ele não estudou Torah o suficiente, por causa disso tem coisas erradas que ele fez que ele não está consciente que ele fez isso, e na hora que ele vai estudar a Torah ele vai saber que ele fez, que aquilo que ele fez estava errado e por causa disso ele está sofrendo. Mas a pessoa pode falar, mas eu sou como um canibal numa tribo de canibais, meus pais me ensinaram errado. Desculpa, seus pais te ensinaram errado até a hora que você descobriu que é certo. Enquanto você estava lá na ilha de Papua, numa aldeia perdida no meio da selva, tá bom, o relacionamento do tribunal divino com você é que você é um coitado, você recebeu a educação errada, mas agora que você já descobriu que é certo,
você deveria estudar um pouco para saber se tudo que você está fazendo está de acordo com o que é certo. Então, dizem nossos sábios, esse Tlebe Bitul Torah quer dizer que você deveria estar estudando um pouquinho mais e não está. Então pode ser Tlebe Bitul Torah explicado de duas formas. Uma forma que talvez você está sofrendo porque se você estivesse estudando Torá, você receberia um desconto por esses sofrimentos, não estaria sofrendo. Ou talvez o fato de você não ter estudado Torá, você não sabe de certas coisas que você está fazendo errado, que se você tivesse estudado Torá, você saberia. Então, são duas explicações, mas aí a pessoa fez o check-up, ela falou, não, eu não fiz nada de errado que justifique o que eu estou sofrendo. Estou sofrendo gratuitamente. Estou estudando Torá na medida certa. Estou estudando até mais do que eu preciso. Verifiquei na Torá, não encontrei alguma coisa errada que eu fiz. Então, dizem nossos sábios, se você chegou a essa etapa, você sabe que esses sofrimentos, eles são sofrimentos de amor. O que quer dizer agora sofrimentos de amor? Agora vamos também para duas explicações. Uma explicação é que a pessoa na reencarnação anterior, ele fez coisas que justificam, ele já traz uma pendência de uma reencarnação anterior. Então, o amor que a mãe tem pela nenê é de trocar a fraldinha dela, lavar a nenê, que a nenê está toda suja lá de número 1, número 2. A mãe, de tanto amor que tem por ela, vai trocar a fraldinha. E a nenê está lá chorando, estava quentinho, e agora ela está tomando banho, e agora água, e a nenê está chorando, berrando, ela não quer tomar banho, ela quer continuar com a fralda, com todo o conteúdo. Mas se ela continua com aquele conteúdo, ela vai ter assaduras. Então, quando a gente faz uma coisa errada, nós adquirimos, nós sujamos a nossa alma com fezes espirituais. Se a gente não limpa a gente vai ter assaduras. O que quer dizer assaduras? Quer dizer, a gente passa por um Gehenom. Futuramente o Gehenom judaico é limitado a 12 meses. Nas outras religiões lá tem sempre dois deuses concorrendo. Tem um Deus do bem e um Deus do mal, os dois são eternos, então o céu é eterno, o inferno é eterno, só que o céu deles é como o nosso inferno. Mas, de qualquer maneira, algumas religiões já tinham esse conceito de Deus do bem e Deus do mal, e algumas até copiaram um pouquinho isso da gente, só que adaptaram a religião anterior deles. Então fizeram daquilo uma coisa eterna. No judaísmo não tem nada de ruim eterno e tudo de bom é eterno. Ou seja, Deus é a essência do bem e Deus é eterno. Então o pagamento pelas coisas boas é sempre eterno. A coisa ruim é uma criação. E está escrito na Torá, olho por olho, dente por dente. Quer dizer, um versículo que não é usado para nada, a não ser para que a gente saiba que a retificação pela coisa ruim que a gente fez, ela é só até o nível da coisa ruim que a gente fez, e nada mais do que isso. Isso quando a pessoa se orgulha do que ele fez, faria de novo, não se arrependeu, então ele só recebe de castigo exatamente o que ele fez, nada mais do que isso. Então, dentro desse conceito, alguém que traz uma retificação pendente de uma reencarnação anterior, aí ele está sofrendo sofrimentos de amor. A mãe lavando a criança para que a criança não tenha assaduras. E quer dizer, Hashem dando pequenos sofrimentos para nós, para que a gente não precise passar pelos 12 meses de Gehenom. E sendo assim, esses sofrimentos são chamados de sofrimentos de amor. Olha o amor que Hashem tem por nós, que está limpando da gente a reencarnação anterior. Como a mãe que está trocando a fraldinha da criança. Hashem está tirando de nós essas fezes espirituais que estão grudadas na nossa alma de uma reencarnação anterior.
Agora, a outra explicação para isso, mais profunda ainda, é que a nossa vida é uma corrida de obstáculos. Nós fomos mandados para cá para pular obstáculos e ganhar lá em cima um prêmio infinito. Então, imagina uma equipe de esporte que foi convidada para as Olimpíadas Internacionais aí em Londres, na Inglaterra, e essas pessoas, eles treinam tanto, e quando eles chegam lá em Londres, a organização, a comissão de organização falou: vocês são brasileiros, coitados, vamos fazer para vocês uma corrida de obstáculos mais leve, levando em conta o nível de vocês. Então coloca uma latinha de cerveja, uma latinha de Coca-Cola, uma latinha de Guaraná para você pular, e no final já tem a medalha pendurada, você pega ela, coloca no pescoço e vai embora. Então imagina a humilhação que essa equipe de esportistas teria. Eles vão falar: o mundo inteiro vem para cá e vocês fazem para eles obstáculos enormes para eles ultrapassarem, e sai lá em tempo real, estão vendo no país deles como eles estão pulando esses obstáculos, e a gente aqui, você dá pra gente pular latinha, você acha que a gente é o quê? País subdesenvolvido? E então é só um exemplo isso, né? O exemplo é assim: a gente desce do mundo superior, eles estão vendo a nossa vida aqui em tempo real, estão na nossa torcida, nós estamos pulando os obstáculos em tempo real. Lá em cima tem a maior festa, cada obstáculo que nós ultrapassamos, e de repente os obstáculos são pequenos. Olha a humilhação. Então Hashem, pelo amor que Ele tem por nós, Ele nos dá obstáculos maiores. Essa é uma explicação muito profunda, a explicação que nós pessoalmente temos que abrir mão. A gente pode falar para Hashem: olha, não tem problema, pode me dar latinha pequenininha para pular, eu já estou feliz. Não precisa me dar obstáculos maiores, eu estou feliz com os obstáculos menores. Mas existe isso, por isso que a Gemara fala que são sofrimentos de amor, que essa pessoa que Hashem tem mais amor por ela, que o amor de Hashem por cada um de nós é infinito. Diz o Baal Shem Tov que o amor de Hashem por cada um de nós é como um casal de 100 anos de idade que teve a primeira criança. Imagina o amor que eles teriam por essa criança. Isso é o ponto de partida, só isso não é nada relativo ao amor que Hashem tem por cada um de nós. Então por isso que a Gemara fala, por causa desse amor Hashem dá para nós obstáculos maiores. Então aí quer dizer que a pessoa que está sofrendo mais, quer dizer que o amor de Hashem por ele é maior. E aí a gente entra num dilema, a gente fala: Hashem, olha, muito bonito, você me ama de verdade, eu estou super feliz, mas pega leve com os obstáculos, né? A gente poderia dizer assim. Então, emuná, a palavra que é traduzida como fé, que o verbo dela é exercícios, é a gente se exercitar a saber que tudo que acontece de ruim para nós é o amor que a gente tem por nós para limpar as fezes espirituais da nossa alma. Agora, bitachon é confiança, quer dizer, bitachon é daqui para frente. Eu tenho certeza que, olha, que a Hashem daqui para frente só vai me dar obstáculos transponíveis, né? Só vai me dar. Acabamos de chegar na nossa ONG, quer dizer, a bitachon é acreditar que daqui para frente já terminei a minha corrida de obstáculos, agora só estou ajudando outras pessoas a ultrapassarem esses obstáculos, e que daqui para frente só coisas boas. Isso já vai ser bitachon. Bitachon é traduzido como segurança. Quer dizer, eu tenho segurança que estou no lugar certo, que Hashem, Ele tem por mim todo o amor e carinho, toda a dedicação e empenho. Acabamos de chegar na nossa ONG, nosso querido Hillel. Nosso querido Hillel vai mostrar para vocês agora
essa ONG cresce de dia em dia. Nosso querido Léo vai mostrar para vocês. Eu vou até virar o sentido aqui da... como se fala? Virar a câmera. Um minuto só. Está chamada. Agora nosso querido Léo que estava segurando o portão no vento forte. O vento aqui tá forte. O vento tá forte e o Léo também é forte. Então eu vou aguardar que o senhor entrar. Mostra pra eles tudo, a gente fecha o portão. Então tá bom. Então pessoal, aqui continua ainda nossas reformas, né? Aqui tá um pouquinho bagunçado porque foi o dia todo ontem e então tá tudo aqui. Nós estamos agora no Centro da Cultura Judaica. Aqui continua os nossos livros. Opa, deu uma travadinha aqui. Aqui também teve mais reformas, é só isso. Aqui. Enfim, aqui é o Centro da Cultura Judaica, aguardando vocês. Rivka Haya está se preparando para descer, para receber o Rabino Gloiber. E agora, com vocês, o principal. Pronto, agora aqui o principal, o Rav Gloiber. O principal são todos vocês, Atzlachá, Bruto, Panasaba Shefa. Muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, felicidades judaicas de toda a família. Grandes milagres em grande estilo. Amém. Bekol Tov.